A trama promete pegar fogo nos próximos capítulos com mais uma jogada ousada de Jacques. Determinado a conseguir o que quer, o vilão não medirá esforços. Nem mesmo recorrerá a um plano tão inesperado quanto arriscado. Tentar seduzir Wanderson para obter uma amostra de seu DNA. Isso mesmo. Jacques, sempre disposto a tudo por poder e controle, vai se insinuar descaradamente para o pilantra, apostando em um toque sutil, ou nem tão sutil assim, para arrancar um fio de cabelo do criminoso. A desconfiança de Jacques começou quando ele descobriu, por meio de uma investigação particular, que Sofia não é filha biológica de Abel, seu irmão. Essa revelação foi um verdadeiro estouro de champanhe para ele, que viu na descoberta uma nova ferramenta de chantagem contra Abel, com quem vive em constante disputa por poder e prestígio. No entanto, faltava uma peça fundamental para completar o quebra-cabeça. Quem seria, de fato, o verdadeiro pai de Sofia? Todos os indícios apontavam para Wanderson. O histórico do sujeito, seu envolvimento com Patrícia no passado, além de algumas pistas deixadas ao acaso, fizeram Jacques ligar os pontos. Mas uma suspeita não basta. Ele precisava de provas concretas. Foi então que arquitetou seu plano. Conseguir uma amostra de DNA do pilantra. E qual seria a forma mais rápida de obter isso sem levantar suspeitas? Um fio de cabelo serviria perfeitamente. Com esse objetivo em mente, Jacques foi até o escritório de Wanderson. Mas ele sabia que não poderia simplesmente pedir. Por isso, antes, criou uma situação que justificasse sua presença ali. O pretexto foi o furto de um colar de esmeraldas que pertencia a Patrícia. A joia havia desaparecido misteriosamente após uma visita de Wanderson à mansão, e Jacques, desconfiado, mandou investigar. Ao confirmar que o bandido havia se apropriado da peça valiosa, decidiu usar o item como carta de barganha. A conversa entre os dois começa tensa. Jacques entra no escritório de Wanderson com aquele ar superior e arrogante, típico de quem tem um as na manga. O pilantra, no entanto, não se intimida e tenta manter a pose, mesmo sabendo que está enrascado. Você sabe que isso aqui pode te render uns bons anos atrás das grades, né? Dispara Jacques, jogando uma foto do colar sobre a mesa. Wanderson, irritado, revira os olhos. Vai me ameaçar agora? Logo você, Jacques? Achei que fosse mais sutil. A sutileza eu deixo para quando convém. Agora quero a joia, e você vai me entregar. Após uma breve troca de farpas, Wanderson acaba cedendo à pressão e devolve o colar. Mas a tensão continua. Mesmo com o objetivo principal da visita cumprido, Jacques não vai embora. Ele permanece ali, senta-se com calma na poltrona e começa a puxar assunto. E então? Você tem mesmo bom gosto, Wanderson. Patrícia, as joias e até algumas escolhas antigas. Diz, com um sorriso insinuante. Que papo é esse agora? Questiona Wanderson, desconfiado. É aí que Jacques dá início à segunda parte do plano. Levanta-se, caminha até onde o outro está e finge um tom quase brincalhão. É que eu andei pensando... Você tem uns traços interessantes. Quer dizer, essa sua presença forte, esse ar malandro, curioso. Wanderson franze a testa, sem entender muito bem para onde a conversa está indo. Curioso por quê? Por nada não. Só me deu vontade de... Ele se aproxima mais e, disfarçadamente, tenta passar a mão pelos cabelos do sujeito, fingindo tirar um fiapo de poeira. Deixa eu ver o que você tem de especial aqui. Sussurra, em um tom quase provocador. Mas o que era para ser um gesto sutil rapidamente sai do controle. Wanderson percebe o toque e reage imediatamente, afastando-se com um movimento brusco. Que mão boba é essa aí, meu camarada? Tá achando que sou o quê? O clima fica pesadíssimo. Jacques tenta disfarçar o constrangimento com um sorriso sem graça. Calma, foi só uma brincadeira. Você sabe como eu sou. Um toque de humor para aliviar a tensão. Nada demais. Mas Wanderson não engole a desculpa. Cruza os braços e encara Jacques, agora com desconfiança e certo nojo. Sai fora com esse teu papo, Jacques. Tá pensando que pode fazer o que quiser, né? Mas aqui não. Aqui você não manda. Está certo, diz Jacques recuando, mas mantendo a postura. Foi apenas um impulso infeliz. De qualquer forma, já consegui o que queria com o colar. Não precisa ficar tão nervoso. Então faz o favor de sair do meu escritório, retruca Wanderson, abrindo a porta com raiva. Sem conseguir o tão desejado fio de cabelo, Jacques sai frustrado, mas não derrotado.
No carro, sozinho, ele se olha no espelho e comenta consigo mesmo. Ok, plano A falhou. Mas isso está longe de acabar. Eu vou descobrir a verdade, nem que tenha que arrancar fio por fio da cabeça daquele traste. Nos bastidores, fica claro que o vilão não vai parar por aí. Agora, mais determinado do que nunca, Jax promete encontrar outro jeito de conseguir a prova que precisa. Afinal, com a confirmação de que Wanderson é o verdadeiro pai de Sofia, ele poderá virar o jogo completamente, usando a informação para destruir não só Abel, mas toda a teia de mentiras que sustenta os segredos da família. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Filipa e Danilo atingem um ponto de ruptura. Depois de tanta proximidade, carinho e esperanças silenciosas, Danilo finalmente cria coragem para se declarar. Abre o coração, fala de seus sentimentos com sinceridade, esperando uma resposta positiva. Mas Filipa, abalada por conflitos internos e ainda tocada por lembranças do passado, rejeita a declaração. A recusa deixa Danilo devastado. Ele tenta entender os motivos, mas Filipa apenas diz, com os olhos marejados, que não está pronta. Enquanto isso, Cami se exaspera com Marlon e Léo. Irritada com a forma como os dois têm lidado com a situação de Ryan, ela exige maturidade e sensibilidade. Sente-se sobrecarregada, tentando mediar tudo ao redor. A tensão cresce principalmente quando percebem que Ryan precisa de mais do que conselhos. Ele precisa de apoio real. Filipa, por sua vez, se recolhe em seu quarto, sozinha. O coração apertado, ela ouve novamente as antigas mensagens de voz deixadas por Abel. As palavras de carinho, as promessas, os gestos de afeto que agora são apenas lembranças. Ela chora, silenciosa, sem saber como seguir em frente com tantos sentimentos em conflito. Em outro canto da cidade, Davi e Aila enfrentam o vazio de um dia dos namorados frustrado. A data, que deveria ser de amor e celebração, termina em consolo mútuo. Eles se abraçam em silêncio, dividindo a tristeza e a sensação de fracasso. Nem todas as histórias de amor têm o timing certo. Na manhã seguinte, Danilo acorda e encontra a casa silenciosa. Filipa se foi. Sobre a mesa da sala, um bilhete de despedida. As palavras são curtas, mas carregadas de dor. Ela precisava partir para se reencontrar. Manuel encontra o filho segurando o papel e o acolhe em um abraço apertado. Não há consolo imediato, mas o gesto do pai traz um pouco de alívio à dor de Danilo. Enquanto isso, Léo e Yara conversam com Cami sobre Ryan. Estão preocupados, tentam encontrar uma maneira de ajudá-lo sem invadir seu espaço. Sabem que Ryan está fragilizado, especialmente após perceber a extensão da ajuda que Marlon e Léo organizaram sem que ele soubesse. Emocionado, Ryan agradece discretamente, sem saber como expressar tudo o que sente. Em paralelo, Vespa começa a pressionar. Ordena que Lucas descubra detalhes sobre uma operação policial em andamento. Lucas hesita, mas sabe que negar algo a Vespa pode custar caro, e de fato, não demora para que ele sofra uma emboscada e seja agredido por capangas do criminoso. Durval descobre o ocorrido e alerta Ryan. Algo está prestes a explodir. Enquanto Dara, Jussara e Marlon cuidam dos ferimentos de Lucas, Jax analisa imagens do furto do colar de joias e reconhece Wanderson entre os suspeitos. Determinado, decide procurar pessoalmente pelo rapaz. Gisele, em um gesto inesperado, reaparece na vida de Aila, trazendo com ela uma surpresa que promete mudar tudo. Leona jamais imaginaria que, por trás das doces palavras que a encantaram nos últimos dias, havia uma mentira cuidadosamente arquitetada. Sempre desconfiou um pouco da repentina sensibilidade de Davi, mas o coração dela, sedento por afeto e admiração, queria acreditar que era real. Afinal, quem não sonha em ser amada com palavras bonitas, com poesia dedicada? Tudo começa a desmoronar numa tarde comum. Leona está brincando com Sofia, a filha de sua patroa, quando a menina joga uma bola em direção ao quarto de Samuel. Sem pensar muito, ela corre para pegar o brinquedo, entra no cômodo e nota um caderno aberto sobre a mesa de cabeceira. O impulso da curiosidade vence. Ela se aproxima, pega o caderno e começa a ler em voz baixa, quase sussurrando para si mesma. Em todas as paralelas realidades, sem teu brilho não existe verdade. Repete, num fio de voz, congelando no lugar. A frase ecoa na sua memória. Era exatamente o mesmo verso que Davi havia declamado para ela na semana anterior, dizendo ter escrito especialmente para ela. O mundo de Leona começa a girar. Folheando mais algumas páginas do caderno, ela encontra outros trechos que também já ouvira da boca de Davi.
Poemas inteiros, todos com a mesma caligrafia, claramente escritos por Samuel. Ela fecha o caderno com cuidado, devolve ao mesmo lugar onde estava e sai do quarto, sentindo o coração apertado. Os passos são trêmulos, a respiração curta. Uma onda de vergonha e raiva a invade. Leona sente-se traída, não apenas por Davi, mas por Samuel também, aquele em quem confiava, com quem dividia conversas sinceras nos intervalos do trabalho, aquele que sempre parecia diferente do irmão. Mais tarde, já com Sofia dormindo e os patrões fora de casa, Leona toma coragem e procura Samuel. Ela o chama com um tom calmo, mas carregado de tensão. Eles se sentam na sala dos fundos e ela segura o caderno nas mãos. "Pode sentar, por favor", diz ela, firme. "Acho que você vai precisar." Samuel obedece, desconcertado, tentando entender o que está prestes a acontecer. "Em todas as paralelas realidades. No futuro contarei sobre os planos que você fez." Começa Leona a ler, sem tirar os olhos do papel. "Tá tudo aqui, Samuel. Cada verso, cada poema que o Davi disse que escreveu para mim. Está tudo nesse caderno, escrito por você." Samuel abaixa os olhos, em silêncio. O constrangimento dele é visível. Ele não esperava que Leona descobrisse dessa forma, muito menos que fosse ela quem o confrontaria primeiro. "Léo, eu posso explicar", tenta ele, sem convicção. "Explicar o quê, Samuel? Que eu sou uma idiota? Que vocês dois brincaram com meus sentimentos? Eu devo parecer muito otária para vocês, né? A suburbana deslumbrada na casa dos playboys. A babá burra que os irmãos brincam de enganar." "Não foi assim, Leona. Eu juro", interrompe ele desesperado. "Eu nunca escrevi esses poemas para ele te enganar. Eu só escrevia. Era meu jeito de lidar com algumas coisas. O Davi é que pegou os textos e disse que queria usar. Disse que ia te impressionar. E você deixou?" rebate ela, ferida. Sabia que ele estava mentindo e ficou calado? Samuel tenta responder, mas as palavras não saem. Ele mexe as mãos nervosamente, olha para o chão, depois para Leona, mas o silêncio se instala entre os dois. "Você podia ter me dito", continua ela, com os olhos marejados. "Eu confiava em você. Acreditava que pelo menos você era verdadeiro. Mas agora eu vejo que me enganei. Vocês são iguais. Acham que podem manipular as pessoas com palavras bonitas." "Leona, por favor", pede ele, se levantando. "Escreveu esses poemas para quê, então?" pergunta ela, encarando-o com raiva e decepção. "Porque, pelo que eu li aqui, tem mais verdade nessas palavras do que em qualquer coisa que o Davi já disse." Samuel hesita. Por um breve momento, parece que vai se abrir, que vai confessar algo mais profundo. Mas o medo o paralisa. Ele não diz nada. Leona entende o silêncio como confirmação. Ela pega o caderno, devolve em cima da mesa e vira as costas. "Não quero mais ver nenhum de vocês", diz com a voz embargada. "Pode avisar o Davi que acabou. E você? Você perdeu a chance de ser diferente." Leona sai da casa com o coração em pedaços. A noite cai, e a rua parece mais fria do que o normal. Caminha sem destino, tentando conter as lágrimas que insistem em cair. As palavras de Samuel ecoam em sua mente, misturadas às mentiras de Davi. A dor não é apenas pela traição, mas pela ilusão quebrada, pela esperança de que algo bonito e verdadeiro estivesse nascendo ali. Enquanto isso, Samuel fica sozinho na sala. Ele se senta novamente, pega o caderno e folheia lentamente as páginas, lendo seus próprios versos. Cada linha agora parece vazia, sem sentido. As palavras que antes lhe davam alívio, agora só trazem culpa. No quarto ao lado, Davi chega animado, sem saber da tempestade que acaba de se formar. Ele encontra Samuel cabisbaixo e pergunta o que houve. "Ela descobriu", diz Samuel num sussurro. "Descobriu o quê?" "Tudo. Os poemas, as mentiras. Leona sabe de tudo." E foi embora. Davi empalidece. Pela primeira vez, sente o peso real das consequências de seus atos. Mas talvez já seja tarde demais. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Abel toma coragem e revela a verdade a Sofia. Ele não é seu pai biológico. A revelação cai como uma bomba para a jovem, que fica em choque com a notícia inesperada. Sofia, embora abalada, tenta manter a calma e vai buscar conforto em Samuel. Os dois têm uma conversa sincera, trocando confidências que os aproximam ainda mais. Samuel, sensível ao sofrimento dela, a ouve com atenção,
e compartilha também suas próprias inseguranças e dúvidas, criando um vínculo de confiança entre os dois. Enquanto isso, Jacques continua com suas armações e consegue manipular Philippa, explorando suas fragilidades. Ele insinua que Abel esconde muitos segredos, o que deixa Philippa intrigada. Quando Philippa descobre que Abel mentiu sobre a origem de Sofia, se decepciona profundamente. Ela confronta o avô, que tenta se justificar, mas a mágoa é grande. Sentindo-se traída, Philippa se afasta. Danilo percebe a dor de Philippa e se aproxima para apoiá-la. Ele oferece um ombro amigo e ela, buscando consolo, pede para passearem juntos, tentando espairecer. Durante o passeio, os dois se divertem e se sentem mais próximos do que nunca. No entanto, Pam os observa de longe, e a cena desperta nela um misto de ciúmes e desconfiança. O clima entre Abel e Jacques piora. Durante uma nova provocação, Jacques insinua que Abel perdeu a autoridade sobre a família por conta de suas mentiras. A discussão esquenta, e os dois acabam se agredindo fisicamente bem diante de Rosa, que presencia a briga perplexa e tenta separá-los. Enquanto isso, Denise também descobre que Sofia não é filha biológica de Abel. A informação começa a circular discretamente, deixando o ambiente familiar mais tenso e instável. Paralelamente, Samuel recebe uma ligação de Nanda, mas decide rejeitá-la. Confuso com seus sentimentos por Sofia e ainda magoado com o passado, ele prefere manter distância da ex. Ricardo, investigando um furto misterioso, mostra a Patrícia as imagens de segurança que captaram o roubo de um colar. Ele pergunta se ela reconhece o homem nas imagens, levantando suspeitas e mistérios sobre sua identidade. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Em outro núcleo, Manuel, emocionado, agradece a Philippa por ter devolvido a alegria a Danilo. O rapaz, que andava desanimado e distante, parece ter reencontrado forças ao lado dela. Ayla, por sua vez, abre seu coração a Gisele, reafirmando seu desejo de ser mãe e construir uma nova fase em sua vida. Enquanto isso, Cami escuta por acaso Marlon combinando com Léo um plano para ajudar Ryan, o que levanta suspeitas sobre suas intenções. No fim do dia, Danilo toma coragem, encara Philippa com sinceridade e declara seu amor por ela, deixando a jovem emocionada e surpresa. Wanderson, sempre à espreita de uma nova oportunidade de se dar bem às custas dos outros, vê uma chance de ouro quando avista Patrícia em um bar sofisticado da cidade. A consultora, elegante como sempre, está acompanhada de Ricardo, seu irmão protetor. Mas o que realmente chama a atenção do golpista não é o charme de Patrícia, embora ele o admire, e sim o colar exuberante que brilha em seu pescoço. A peça, uma joia exclusiva, foi um presente caríssimo de Jacques, com quem Patrícia tem um relacionamento complexo e cheio de idas e vindas. Ricardo se afasta por alguns instantes para atender uma ligação e Wanderson aproveita a deixa. Sem hesitar, aproxima-se da moça com aquele velho jogo de sedução. Apesar de estar noivo de Gabriela, ele sequer cogita a possibilidade de ser fiel. Para Wanderson, o prazer e o lucro falam mais alto. Ele se apresenta de forma simpática. Diz que a reconhece de um evento, e aos poucos envolve Patrícia com palavras doces e elogios vazios. Patrícia, fragilizada após discussões recentes com Jacques e encantada com a atenção que recebe, baixa a guarda. Ela aceita um drink, depois outro, e logo os dois estão rindo, flertando, trocando olhares e beijos. A tensão entre eles aumenta e Wanderson, astuto, vê que é a hora de agir. Enquanto a envolve num abraço, finge acariciar sua nuca e solta discretamente o fecho do colar. Com destreza, esconde a joia no bolso do paletó. Tudo acontece em segundos. Quando Patrícia diz que vai ao banheiro, ele aproveita para desaparecer. Sai sem avisar, sem deixar rastro, convencido de que aplicou mais um golpe com maestria. Mais tarde, ao voltar para casa, Patrícia só percebe que o colar sumiu ao se preparar para dormir. Desesperada, revira sua bolsa, o quarto inteiro, e nada. A joia sumiu. No dia seguinte, Tânia, assistente fiel de Jacques, vai até Patrícia e, sem rodeios, a acusa de ter perdido ou se desfeito do presente. Exige que a joia seja devolvida imediatamente. Com o clima tenso, Ricardo decide agir por conta própria. Ele volta ao bar onde esteve com a irmã e conversa com o gerente. Explica a situação e pede acesso às imagens das câmeras de segurança.
Após alguma resistência, consegue o que quer. Assiste às gravações com atenção, avançando e pausando até ver o momento exato em que Wanderson surge. A raiva aumenta à medida que vê a cena se desenrolar. Sua irmã aos beijos com o pilantra e logo depois, o instante exato em que ele sutilmente rouba o colar. Ricardo fica indignado. "Filho da mãe!" exclama, quase arremessando o celular na parede. Sem perder tempo, corre para a casa de Jaques e mostra as imagens. Jaques, ao ver Wanderson na tela, fecha a expressão. Já conhecia o tipo. Imediatamente decide tomar uma atitude. Não é apenas o roubo, é também o desrespeito com Patrícia, alguém por quem ainda nutre sentimentos. E mais, é uma questão de honra. Jaques faz algumas ligações, descobre o prédio onde Wanderson costuma se esconder e vai até lá, pessoalmente, sem avisar ninguém. Chegando ao local, Jaques encontra Wanderson despreocupado, rindo com amigos. Quando o vê, o pilantra até tenta manter a pose, mas percebe que algo está errado. Jaques o encara, se aproxima com firmeza e diz em tom baixo, mas ameaçador: "Devolve o colar agora, ou vou garantir que você deseje nunca ter cruzado o meu caminho." Os amigos de Wanderson se afastam discretamente, percebendo a tensão. Cercado, sem saída, e sentindo a presença de 2 seguranças que Jaques trouxe consigo, o golpista cede. Retira o colar do bolso do casaco, onde ainda estava, pronto para ser vendido, e o entrega. Tenta se justificar, inventar uma desculpa, mas Jaques nem dá ouvidos. "Você passou dos limites. Essa foi a última vez", diz ele. "Da próxima nem vai ter conversa." Humilhado, Wanderson assiste Jaques se afastar com o colar, sem poder fazer nada. O que era para ser um golpe certeiro vira mais uma derrota amarga. Enquanto isso, Patrícia, envergonhada e magoada consigo mesma, lamenta a escolha de ter se envolvido com Wanderson. Quando Jaques chega em sua casa e entrega o colar de volta, ela mal consegue olhar em seus olhos. "Eu não sei o que dizer", começa ela. "Não precisa dizer nada. Só não se deixe enganar de novo", responde Jaques com uma mistura de decepção e cuidado na voz. Ricardo também aproveita o momento para repreendê-la, mas de forma mais direta. "Esse cara é um lixo, Patrícia. E você quase destruiu tudo por causa de um flerte barato. Você vale mais do que isso." Enquanto isso, Gabriela, sem saber da traição, continua fazendo planos para o noivado com Wanderson. Mas os dias desse romance também estão contados. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E com os deslizes se acumulando, a queda de Wanderson parece cada vez mais próxima. Em outra ponta da cidade, Jaques observa o colar recuperado, perdido em pensamentos. O episódio o faz refletir sobre até onde as pessoas são capazes de ir por ganância. E sobre o quanto ainda sente por Patrícia, mesmo com todos os erros cometidos entre eles. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Jaques não esconde a euforia ao receber o resultado do exame de DNA que confirma seus laços familiares e começa a planejar como usará essa informação para humilhar Abel, seu irmão, e desafeto de longa data. Com sede de revanche, Jaques vê no resultado a chance perfeita para desmoralizá-lo publicamente. Enquanto isso, Wanderson avança em sua sedução a Patrícia. Em uma noite aparentemente romântica, ele conquista a confiança da jovem, mas por trás do charme esconde segundas intenções. No momento certo, aproveita uma distração de Patrícia e furta seu valioso colar. Em outro núcleo, Ryan afirma com firmeza a Lucas que não desistirá de Cami, sua grande paixão. Determinado, ele quer provar que é capaz de reconquistar a confiança dela, mesmo enfrentando as dificuldades da prisão. Dedé, comovido com a história, diz a Lucas que está disposto a ajudar Ryan a sair da cadeia e refazer sua vida. Jaques, decidido a expor a verdade, mostra o exame a Abel, que reage com raiva e o confronta, acusando o irmão de usar a família como arma. Samuel, ciente da tensão entre eles, aconselha Abel a revelar a verdadeira origem de Sofia, dizendo que a mentira já durou tempo demais. Enquanto isso, Marlon, herói de um recente salvamento, é oficialmente integrado à equipe da motopatrulha e conhece Adriano, seu novo parceiro. Castanho agradece a Marlon por ter salvado sua vida, estreitando os laços entre eles. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Já Patrícia, abalada, conta a Jaques sobre o furto do colar. Sensibilizado, ele se mostra solidário, e os dois acabam se aproximando.
A situação se complica quando Ricardo descobre que Wanderson é o culpado pelo furto. Ao final, Abel toma coragem e pede para conversar com Sofia, disposto a encarar seu passado. Abel mostrará que, apesar de seu jeito sereno e reservado, é um homem astuto e não se deixa enganar facilmente. Ao perceber que está sendo manipulado por aqueles em quem confiava, ele reagirá com firmeza e surpreenderá a todos ao virar o jogo. A sequência começa quando Abel, após refletir melhor sobre os recentes acontecimentos envolvendo Wanderson, decide que já passou da hora de tomar uma atitude mais drástica. O empresário chama Ricardo para uma conversa e dá a ordem sem rodeios. Pensei melhor sobre o caso. Vamos denunciar esse sujeito à polícia. Chega de proteger bandido. Ricardo, que já está envolvido até o pescoço nas armações de Jaques, sente um frio na espinha. Tentando ganhar tempo, ele avisa o irmão do patrão, Jaques, sobre a decisão repentina. Jaques, que tem interesses escusos com Wanderson e não quer vê-lo longe, reage imediatamente. Vai enrolando até o Abel esquecer essa história. Diz que já tomou providências, qualquer coisa. Mas não deixa isso ir pra frente, entendeu? Fiel ao comparsa, Ricardo faz exatamente isso. Pouco tempo depois, liga para Abel com uma desculpa pronta na ponta da língua. Alertei o advogado dos herdeiros. Eles vão fazer a denúncia oficialmente. Agora é só aguardar. Do outro lado da linha, Abel escuta em silêncio. Mas algo dentro dele não se convence. A ligação o deixa com a pulga atrás da orelha. A situação fica ainda mais suspeita quando, dias depois, ele flagra uma conversa estranha entre Ricardo e Jaques nos corredores da fábrica. O tom conspiratório dos dois o faz desconfiar da lealdade do advogado, que há tempos tem demonstrado proximidade exagerada com o irmão. Sem revelar suas suspeitas, Abel decide agir com cautela. Ele procura Samuel, um funcionário de confiança, e faz um pedido importante. Samuel, quero que você denuncie Wanderson. Faça isso direto para quem alugou ou comprou um dos apartamentos dele. Pode ser de forma anônima, ou como testemunha, do jeito que achar mais seguro. Mas é preciso parar esse sujeito antes que ele engane mais alguém. Samuel, surpreso, acata prontamente a solicitação. Ele sabe que Wanderson está envolvido em diversas falcatruas no ramo imobiliário e entende que é hora de intervir. Enquanto isso, Ricardo acredita que seu plano de despistar Abel funcionou perfeitamente. Ele não imagina que o patrão já tomou outra direção e agiu pelas próprias mãos. Em uma nova conversa no escritório, Abel decide pressionar. A denúncia contra o Wanderson foi mesmo feita? Ou você só me disse o que eu queria ouvir? Ricardo gagueja, pego de surpresa, mas antes que consiga se justificar, Samuel entra na sala e responde com firmeza. Não precisa se preocupar mais, Ricardo. Eu mesmo fiz a denúncia. Está tudo nas mãos da polícia agora. O silêncio que se segue é constrangedor. Ricardo tenta manter a pose, mas sabe que foi desmascarado. Jaques, ao saber da virada nos acontecimentos, também sentirá o golpe. A armação que montaram para proteger Wanderson acaba desmontada pela astúcia de Abel. E não para por aí. Enquanto todos ainda digerem a reviravolta, um investigador da polícia já começa a bater nas portas do passado de Wanderson, reunindo provas e ouvindo depoimentos de vítimas de seus golpes. A denúncia feita por Samuel, impulsionada por Abel, dará início a uma investigação que poderá colocar o estelionatário contra a parede. Abel, por sua vez, assume o controle da situação e mostra que, mesmo rodeado de traições, não perdeu sua capacidade de discernimento. Aparentemente calmo, mas firme em suas decisões, ele demonstra que sabe muito bem quando agir e como surpreender quem tenta manipulá-lo. No final das contas, a suposta ingenuidade de Abel se transforma em sua maior força. E Jaques, que acreditava estar sempre um passo à frente, se vê humilhado e traído pelo próprio jogo que ajudou a montar no passado. Em outro núcleo da trama, a atmosfera é bem diferente. No ateliê, Filipa promove uma tarde artística para as amigas de Rosa. Ela organiza pincéis, telas, tintas e convida todas para se expressarem através da arte. O gesto sensibiliza Rosa, que não esperava essa demonstração de carinho da nora. Emocionada, ela agradece a iniciativa com um sorriso sincero. Você não sabe como isso me faz bem, Filipa. Obrigada por trazer tanta leveza num momento tão difícil. Danilo, ao observar a cena, se encanta mais uma vez com a generosidade e a sensibilidade de Filipa. Em silêncio, ele a admira com ternura, sentindo-se cada vez mais conectado a ela.
Apesar dos momentos doces, Marlon ainda carrega o peso do trauma. Após o tiroteio, ele se isola por alguns minutos, tentando processar tudo o que aconteceu. O som dos tiros, o medo, a impotência, tudo retorna em flashes dolorosos. É Jussara quem se aproxima com calma e oferece apoio. Você foi corajoso, Marlon. Salvou uma vida hoje. Não se esqueça disso. Marlon baixa a cabeça, deixando as lágrimas correrem discretamente, enquanto Jussara o abraça em silêncio. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Em meio aos dilemas do coração, Filipa abre seu coração para Abel. Sentada no jardim, ela confessa, um tanto relutante, que sentiu ciúmes ao ver Rebeca próxima de Danilo. Eu não queria sentir isso, Abel, mas senti. Foi como se algo me atravessasse. Abel ouve com atenção e sorri com compaixão. Isso só mostra que você se importa, Filipa. O amor não é racional. Enquanto isso, Jacques segue com seu jogo de sedução e manipulação. Ele surpreende Patrícia com uma joia caríssima, um colar de safiras envolto em uma delicada caixa de veludo azul. Para a mulher mais especial que conheci nos últimos tempos, ele diz, colocando a peça em seu pescoço. Patrícia, envaidecida, se rende ao charme de Jacques, sem perceber as segundas intenções por trás de seu gesto. Mas quem não deixa passar nada é Tânia. Ao cruzar com Patrícia mais tarde, ela nota imediatamente o colar. Com um olhar desconfiado, comenta casualmente. Que colar lindo! Parece algo que conheço. Foi presente de alguém especial? A pergunta, aparentemente inocente, carrega um tom de provocação. Patrícia tenta disfarçar, mas Tânia capta o desconforto com clareza. Wenderson, sempre metido onde não é chamado, tenta descobrir detalhes sobre a internação de Ellen. De forma sutil, aborda uma das enfermeiras da clínica onde ela está internada. Ela já recebeu visitas? Está respondendo ao tratamento? A curiosidade dele é disfarçada de preocupação. Mas há algo de estranho em sua insistência. Ricardo e Tânia, cada vez mais desconfiados, decidem agir. Unidos pela intuição, eles confrontam Jacques sobre seu envolvimento com Patrícia. A conversa ocorre em um jantar formal, mas a tensão quebra qualquer clima. Você tem algo a esclarecer sobre sua relação com a Patrícia? Pergunta Ricardo direto. Jacques, fingindo surpresa, tenta desconversar. Somos apenas bons amigos. Mas o olhar de Tânia deixa claro que ela não acredita em nenhuma palavra. Pouco depois, sozinho em seu apartamento, Jacques recebe um envelope. O conteúdo é explosivo, o resultado do exame de DNA de Sofia. Ele respira fundo, hesita em abrir, como se já soubesse o que encontrará ali. O futuro de várias pessoas pode mudar com aquelas simples letras impressas num papel, e ele sabe disso muito bem. A vida de Filipa estava finalmente entrando em uma fase de relativa calmaria. Após tantos conflitos, frustrações e desafios emocionais, ela sentia que começava a se reencontrar consigo mesma. Porém, a tranquilidade se rompe de forma brusca com a chegada inesperada de uma figura do passado. Sua mãe, Isabela, que surge diretamente de Portugal, trazendo consigo muito mais do que apenas uma visita surpresa, ela carrega uma revelação preocupante, um pedido de ajuda e a possibilidade de um reencontro doloroso com sua própria filha, Nina, a jovem rebelde que Filipa tentou esquecer. Tudo começa com uma ligação. O número internacional aparece na tela do celular de Filipa, que atende sem reconhecer de imediato. Do outro lado da linha, uma voz conhecida, marcada por um tom ácido e carregado de ressentimento, se anuncia. Apesar de você nunca me ligar, ainda existo, dispara Isabela, com a frieza que a filha bem conhece. Filipa engole em seco. O contato entre as duas é raro, quase inexistente. Não há afeto nem saudade. Apenas mágoas mal resolvidas. A conversa rapidamente escancara as feridas que jamais cicatrizaram. Filipa relembra em voz baixa os momentos em que se sentiu abandonada, negligenciada, quando mais precisava de acolhimento materno. Isabela rebate com um misto de indiferença e ironia. Você cresceu, fez sua vida, me tirou qualquer direito de ser mãe, e agora espera o que de mim? Filipa respira fundo, tentando conter a raiva que pulsa por baixo da pele. Mas o telefonema não se trata apenas de passado. Há algo urgente ali. E a tensão aumenta quando Isabela revela o verdadeiro motivo da ligação. Nina, a filha de Filipa, está desaparecida. A revelação deixa Filipa paralisada por alguns segundos.
Como assim desaparecida? O que aconteceu? Pergunta, já com a voz alterada. A preocupação cresce a cada palavra da mãe. Isabela hesita um pouco, mas decide contar toda a verdade. Ela sumiu. Saiu de casa faz dias. Levou roupas, documentos, meu passaporte, até dinheiro que eu tinha guardado. Não deixou recado. Não atende telefone. Não responde mensagem. Nada chocada, Filipa pensa em chamar a polícia imediatamente. Mas é interrompida por outra revelação ainda mais grave. Isabela, cansada e emocionalmente esgotada, confessa que essa não foi a primeira vez que Nina causou problemas. Ela já foi detida mais de uma vez. Furto, vandalismo, arruaça. Sou conhecida na esquadra do bairro de tanto que fui buscar minha neta. Desabafa com a voz embargada. Ela se envolveu com um rapaz perigoso. Mesmo sem eu abrir a boca, ele me ameaça. Não sei mais o que fazer. O mundo de Filipa desaba. Como mãe, ela se sente invadida por um turbilhão de emoções. Medo, culpa, raiva e impotência. Por que você nunca me contou nada disso antes? Explode. A resposta de Isabela é dura, direta, e coloca ainda mais lenha na fogueira da mágoa. Você nunca me perguntou, e eu só falo com quem fala comigo. A frase revela o abismo emocional que separa as duas gerações e escancara o quanto o silêncio alimentou a distância entre mãe e filha por todos esses anos. Mas o momento agora exige ação, não apenas acusações. E apesar de todas as falhas, Isabela deixa claro que está verdadeiramente preocupada. Por mais que ela seja uma peste, é minha neta. Eu estou preocupada de verdade. Ela está com raiva, revoltada, descontrolada, e agora sozinha em algum lugar que a gente nem imagina. Filipa, dominada pela angústia, sente o peso de uma maternidade que ela tentou evitar, negligenciou e agora cobra seu preço. Nina havia sido criada por Isabela em Portugal desde muito nova, quando Filipa, por razões pessoais e profissionais, decidiu não levá-la consigo. Ao longo dos anos, a distância virou muro, e o vínculo entre mãe e filha foi se desfazendo como papel ao vento. Agora, com o desaparecimento de Nina, Filipa percebe que essa ausência talvez tenha sido o maior erro de sua vida. Com o coração em pedaços, ela decide agir. Liga para contatos no exterior, tenta descobrir o paradeiro da filha, consulta advogados e até contrata um investigador particular. Cada segundo parece uma eternidade. O medo de que algo grave tenha acontecido com Nina se mistura à necessidade urgente de consertar, ao menos em parte, os erros do passado. Enquanto isso, Isabela se instala na casa de Filipa, mesmo contra a vontade da filha. Não estou aqui para me reconciliar, Filipa. Estou aqui por Nina. Depois eu vou embora. A convivência entre as duas é tensa, marcada por farpas e ressentimentos. Mas, curiosamente, esse reencontro forçado também abre espaço para que antigas verdades venham à tona. Em uma das noites de conversa amarga e silenciosa, Isabela revela o quanto sofreu com a escolha de criar Nina sozinha, sem apoio e sem reconhecimento. Você me deixou com uma criança nos braços e nunca mais olhou para trás. Eu tentei dar a ela o que não te dei. Mas talvez eu tenha errado de novo. Filipa ouve em silêncio. Pela primeira vez, ela vê fragilidade nos olhos da mãe e também reconhece a sua própria. A busca por Nina se transforma em um caminho de reconciliação e autoconhecimento. Não será fácil. Não há garantias de final feliz. Mas é o início de algo que talvez pela primeira vez em anos possa ser chamado de família, mesmo que em ruínas, mesmo que cheia de rachaduras. Filipa agora sabe. Não dá mais para fugir da filha, da mãe, nem de si mesma. E em algum lugar longe dali, Nina caminha sozinha pelas ruas de uma cidade estrangeira, carregando não apenas o peso da juventude perdida, mas também o reflexo dos silêncios que a moldaram. Enquanto mãe e avó tentam reencontrá-la, a jovem segue seu próprio caminho, talvez em fuga, talvez em busca, mas certamente deixando rastros que só o amor será capaz de seguir. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo continua fazendo de tudo para proteger Sofia, especialmente após o desconfiado Wanderson afirmar que já a viu antes. Preocupado com a segurança da menina, Léo tenta despistar qualquer ligação entre ela e os Boaz. Ao mesmo tempo, Filipa enfrenta desentendimentos com Ronald e Ira durante os ensaios, o que acaba chamando a atenção de Enzo, que começa a se preocupar com o clima tenso no grupo. Sentindo o peso da responsabilidade, Léo pede ajuda a Marlon para lidar com a situação. No entanto, a aproximação entre os dois não passa despercebida,
e Cami flagra mais uma vez os dois juntos, o que reacende suas suspeitas. Em paralelo, Wanderson avança em suas investigações e acaba descobrindo que Sofia é, de fato, a filha caçula da família Boaz, uma revelação que pode colocar todos em risco. Para despistar Cami e manter seu plano em sigilo, Léo decide aceitar o pedido de namoro de Davi. A ideia é afastar qualquer desconfiança e proteger seus segredos. Davi, animado com a decisão, vai à procura de Léo para oficializar o relacionamento. Mas Sofia, ciente das verdadeiras intenções de Léo, não leva o namoro com Davi a sério. Enquanto isso, Dara e Peter se preparam para a esperada batalha de rimas, enquanto Dara e Jeff surpreendem o público com uma apresentação de tirar o fôlego, ganhando destaque e elogios. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Mais tarde, Léo procura Samuel e revela que Wanderson viu Sofia, pedindo sua ajuda para lidar com essa ameaça. A situação se complica ainda mais quando, sem cerimônia, Davi chama Léo de namorada na frente de Samuel, deixando todos constrangidos e sem saber o que pensar. A tensão só aumenta. Léo ajuda Ryan a sair da cadeia e enfurece Cami. Você fez isso por vingança! Em Dona de Mim, um gesto generoso de Leona acaba se tornando o estopim de um rompimento doloroso com sua melhor amiga, Cami. A relação entre as duas, que já estava estremecida por conta de sentimentos não resolvidos e silêncios acumulados, chega ao limite após uma decisão inesperada de Léo. Tudo começa quando Ryan, ex-companheiro de Cami e pai de seu filho, Dedé, tem a chance de deixar a prisão e cumprir o restante da pena em regime semiaberto. Para isso, ele precisa apresentar dois requisitos básicos, um emprego fixo e um endereço de referência. O primeiro obstáculo é resolvido com a ajuda de Marlon, atual namorado de Cami, que conversa com o pastor da igreja do bairro. Uma fiel, dona de um salão de beleza, se comove com a situação e aceita contratar Ryan como faxineiro. Já a questão da moradia é mais delicada. Sem família próxima disposta a acolhê-lo, Ryan parece não ter saída. Até que Yara, avó de Dedé, comenta a situação com Léo, tocada pelo sofrimento do neto, que sente a ausência do pai. Léo, ao ouvir o relato, decide agir. Sem consultar ninguém, oferece sua própria casa como endereço de referência para que Ryan possa conquistar a liberdade. A atitude é nobre, mas inesperada, e traz consequências sérias. No Dia dos Namorados, durante um encontro entre casais, Léo e Davi, Cami e Marlon, a verdade vem à tona. Léo, acreditando estar fazendo o bem, revela sua decisão ali mesmo, em tom tranquilo. Marlon, que já sabia, não se opõe, mas Cami reage com fúria. Ela se sente traída, humilhada por descobrir que todos sabiam, menos ela, e encara a atitude de Léo como uma provocação, uma vingança pelo envolvimento com Marlon, que ela nunca digeriu totalmente. O clima entre as amigas, antes tão cúmplices, se torna insustentável. Cami explode em acusações dizendo que Léo se esconde por trás de um discurso certinho para manipular os outros. Você fez isso só para se meter onde não foi chamada, grita ela. Usou o Dedé como desculpa, mas isso é sobre mim e você, sobre o Marlon. Léo tenta se defender, afirmando que jamais usaria uma criança como pretexto, mas Cami não escuta. A mágoa fala mais alto. A tensão continua mesmo após o jantar. O grupo decide seguir para um bar com karaokê, mas o ambiente festivo só intensifica o desconforto. Enquanto todos tentam aproveitar a noite, Cami não esconde sua irritação. Ela lança alfinetadas a todo momento, ironizando o jeito certinha da amiga. Lá vem a Leona Larissa falando difícil, como se fosse a CDF da sala. Provoca. Léo, já no limite, rebate à altura. E lá vem a Camila Luísa fazendo vozinha porque ficou sem argumento. Marlon tenta intervir, pedindo que todos se acalmem. Ele relembra que Ryan foi amigo de infância dos quatro e que Léo só quis ajudar. Mas Cami, mexida com a ideia de ter o ex-marido solto e morando sob o teto de sua ex-melhor amiga, não consegue disfarçar o turbilhão de sentimentos. Belo dia dos namorados! Dispara, levantando-se da mesa. Quer saber? Vocês dois se merecem! A noite termina com Cami indo embora sozinha, deixando para trás um grupo atordoado e uma amizade ferida. Léo, apesar de saber que agiu por compaixão, começa a questionar se sua escolha valeu a pena. O gesto que parecia ser um ato de bondade virou motivo de mágoa, ciúme e desconfiança.
E o que restará dessa amizade agora? No universo de Dona de Mim, nem sempre as melhores intenções são suficientes para evitar as consequências, especialmente quando feridas antigas continuem abertas. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Sofia está animada com a possibilidade de um romance entre Léo e Samuel. A jovem observa discretamente a aproximação entre os dois rapazes durante uma festa na mansão e torce em silêncio para que algo mais surja entre eles. Enquanto isso, a celebração segue animada, até que de repente as luzes da casa se apagam, causando um certo alvoroço entre os convidados. Tânia, aproveitando a ausência de Jaques, que saiu em uma viagem rápida, convida Ricardo para ir até sua casa. Os dois se encontram discretamente, mas a tensão aumenta quando Jaques decide voltar antes do previsto. Ricardo, ao saber disso, se esconde às pressas, temendo ser descoberto. Rosa, que tem demonstrado sinais de confusão e lapsos de memória nos últimos dias, passa por mais um episódio preocupante. Ela esquece um detalhe importante durante uma conversa com Jaques, mas rapidamente se recompõe e inventa uma desculpa convincente